Graça e paz, povo de Deus, eu sou o pastor Paulo, estou passando aqui para trazer o pão nosso de cada dia. 5 minutinhos de palavra que vai edificar a sua vida. Vale muito a pena você ficar aqui, ouvir essa palavra e ser abençoado por ela. Não se esqueça de compartilhar, porque tem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra. Amém? Vamos para o texto? João capítulo 8, do 1 ao 11. Diz assim: Jesus, porém, foi para os montes das oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse a mulher. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Amém? E este aqui é o texto que nós vamos entender nesses minutinhos. Qual é a expressão? Lógico que aqui os doutores da lei, eles usam uma situação para tentar expor Jesus. Logo que eles trazem a mulher, mas sempre que há um adultério, precisa de duas pessoas. Onde está o homem? Então esses homens, eles não vão a fim de levar aquela mulher até Jesus para restaurá-la, para curá-la, para gerar nela transformação. O único interesse desses homens era expor tanto Jesus como aquela mulher. Então Jesus, ele dá uma lição maravilhosa sobre o apontamento, muitas das vezes, que o ser humano faz mesmo esquecendo de olhar para si mesmo. Às vezes acusa o outro, mas esquece de olhar que é falho, que é um pecador, que merece também a misericórdia. E Jesus traz essa lição de misericórdia para a vida desta mulher, quando ele confronta aqueles homens. Quem não tem pecado? Atire a primeira pedra. Vamos fazer uma referência aqui em Jeremias 17:13, que diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados, e os que se apartam de ti terão os teus nomes escritos no solo, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Então Jesus diz para eles: aqueles que não têm pecado, que atire a primeira pedra. A consciência logo veio à tona e começou a acusar aqueles homens, e eles foram saindo um a um até ficar só Jesus e aquela mulher. Então Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Não ficaram nenhum, né? E ela disse: não. E aí Jesus diz algo que precisa ser notado por mim e por você nesse dia. Ele diz: vá e não peques mais. Então ele traz a restauração e dá uma direção para aquela mulher, porque não adianta trazer a restauração se não houver
a direção, para onde seguir, o que fazer para os próximos passos. Então ele diz: vá e não peques mais. Quer dizer, daqui em diante você está perdoado. Resolveu isso. O sangue do Cordeiro veio sobre você. De agora em diante, você tem que mudar o rumo da tua vida. Porque se eu não mudo, se você não muda, coisas piores podem acontecer com as nossas vidas. Então, hoje a lição é essa. Jesus não expõe, Jesus cura e restaura. Se você hoje precisa da restauração de Jesus, venha urgentemente, aceite-o como único e suficiente Salvador da sua vida e deixe que Ele faça parte da sua história e mude totalmente o contexto da sua vida. Enquanto alguns tentam te acusar, te oprimir, dizer que você não pode, Jesus diz que você pode, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e um ótimo dia em nome de Jesus.